11 horas, 1 minuto. Estamos entrando no ar ao vivo na Hora do Comerciário nessa terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Bom dia, presidente. Bom dia, Caleb. Bom dia, Daiane, Aldilson. O locutor mais bonito da rádio. Ui! E mais cabeludo. Também. Hoje só está eu e o presidente aqui porque fomos abandonados. Otimizar pessoas. Aí, ó, tá vendo? Não, na verdade, assim, graças a Deus, nossos diretores todos estão em atividade. Alguns atividades externas, outros atividades internas, muito importante. Então, ficou só a minha pessoa hoje aqui para conversar com vocês, bater um bate-papo legal, descontraído e passar algumas informações para os associados e aqueles também que acompanham a nossa live no dia de hoje. Eu vi aí, não sei onde, nas redes sociais aí, alguma coisa assim, que fechou as negociações, né? Fecharam-se, encerraram-se as negociações? Porque quando fala em negociação, o que acontece? Nós temos varejo geral, que foi nosso primeiro fechamento em 5%, varejo em supermercado, que abrange 5 cidades, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mocaguá e Itanhaém, no índice de 4,7%. Outras categorias do ramo atacadista, que é negociado via federação, aí tem 5 peças, 5 eletro, 5 Amesp, mais uma dezena de sindicatos voltados para o ramo atacadista também, que fechamos com índice de 5%. O que está pendente uma negociação é o setor de concessionários. A gente chama o sindicato patronal de Sincodiv, que representa o setor de concessionárias bandeiradas. Fiat, Toyota, Volkswagen, então tudo que é bandeira de concessionário, porque existe carros usados, varejo de carros usados e concessionários, que dentro da concessionária também vende carros seminovos, mas a gente chama eles de bandeira, eles têm a bandeira da fábrica, né? Eles representam a fábrica próximo ao consumidor. Então esse ainda está finalizando. Eu acredito que dentro dessa semana aí a gente já estaremos concluindo a negociação. Também vai ser com ganho real, acima da inflação. Mais uma vez, terceiro ano seguido do ramo de concessionários fechando acima da inflação. Isso é bom, né? Porque a inflação, ela cada dia está se superando. Acredito agora que essa última aí agora, data base de dezembro, que é a inflação de novembro, o índice aumente mais um pouquinho, porque o último índice anunciado é 4,6, vai ficar próximo dos 5. Graças a Deus nós não temos nenhuma data base nesse mês, então não vamos sofrer com essa última inflação. Na verdade, ela vai fazer diferença nos salários que já foram corrigidos, porque ela está consumindo aquele poder de ganho que nós já tivemos. Informar também que agora, no dia 4, que é conhecido como amanhã, quarta-feira, nós teremos a nossa bem aclamada palestra, Como Conquistar Seu Primeiro Milhão. Vai ser amanhã? Vai ser amanhã às 19h30, aqui na nossa parceira, que é a Faculdade Fortec, às 19h30. Teremos lá um público de 40 pessoas. É um público bom para a palestra. Dentro do que, apesar que o auditório lá comporta até 100 pessoas, mas nós quisemos fazer tudo como é a primeira vez, tudo como a gente tem que tomar um cuidado. Que hora vai ser? Às 19h30. Amanhã é quarta-feira. Então assim, vai sair a nossa primeira palestra, que vai levar uma condição tanto para o associado, parente do associado, amigo, vizinho, papagaio, aquele que teve interesse e fez a inscrição pela nossa live, né, que nós colocamos aqui, anunciamos, amanhã vai ser realizado. E a partir dessa vamos criar outros mecanismos para que a pessoa participe das outras palestras, conheça a Faculdade Fortec, tem uma estrutura muito boa. Na Presidente Wilson? Aqui na Presidente Wilson, uma faculdade conceito 5 do MEC. Já tive uma informação
que novos cursos virão para a cidade, para essa faculdade. Eu acho que isso ajuda ao sindicato, que pode proporcionar aos seus associados mais um benefício, mais um curso com desconto direcionado ao trabalhador. Alexandra está falando que estará lá na palestra. Opa, será bem-vindo. Vou anunciar de primeira mão aqueles que já se inscreveram, nós já temos lá, teremos um certificado de participação. Legal. Teremos sorteios. Teremos uns sorteios para, neste caso aqui, serão sorteados, como é sorteio, todos aqueles que estiverem presentes, associados, funcionários, diretores, não importa, é a participação, e eles vão estar inseridos dentro desse sorteio, porque na verdade, como é ao vivo, não tem como dizer, o diretor ganhou, porque... Não, o sorteio é lá na hora, cada um vai receber sua ficha de inscrição, vai depositar na urninha ou no que tiver lá para recolher as fichas e vão ser sorteados. Eu acho que vai ser um evento muito legal. A professora Rita conhece muito de investimento, com certeza vai abrir as portas da nossa mente para que é investimento. Nós brasileiros não temos esse costume de fazer investimento, né? A gente acha que temos que investir muito, e às vezes se fazer um investimento baixinho vai lhe proporcionar algo lá na frente. Vamos dar um exemplo. Nós sempre, no final de ano, nós sempre almejamos ter um pouquinho a mais de dinheiro para poder ou fazer uma ceia decente, ou presentear aquele familiar, a esposa, o amigo, o enteado, o sobrinho. E a gente sempre está na berlinda, não é verdade? Ou a gente gasta tudo das economias naquele momento, que normalmente acontece, ou projeta-se o ano seguinte com um parcelamento no cartão de crédito. E o investimento, ele pode ser a partir de R$10. Você pode fazer um investimento baixo, mas com um propósito futuro. Se você pegar hoje a maioria dos bancos digitais, ele tem um chamado investimento caixinha, tu já viu? O que é a caixinha? Você projeta alguma coisa lá no futuro e você vai colocando naquela caixinha. A vantagem é que ela tem uma correção, tem um ganho em cima daquela aplicação dentro da caixinha. E a gente precisa entender que o nosso dinheiro, ele é desvalorizado constantemente, diariamente, e a gente a única coisa dele vai fazer com que ele valorize, ou você compre um bem que valoriza, né, que tem um ganho de capital, ou você faça uma aplicação mínima que for, para você lá na frente resgatar aquilo que você aplicou, e mais um pichulezinho a mais, que vai lhe proporcionar, final de ano, um plus. Um exemplo de investimento, sem você ter investido, propriamente dito. Nós estamos pagando uma indenização para trabalhadores. Eu não quiser. Ao vivo é assim mesmo. Nós estamos pagando uma indenização para trabalhadores vou citar aqui, do Carrefour. O Carrefour é uma empresa grande, criadoras de N problemas, visto que... Da carne aí, visto que já entendi que os problemas são sistêmicos, desde o CEO até os níveis de loja. Então, assim, eles não cumprem a regulamentação trabalhista, principalmente a convenção coletiva, no que tange ao trabalho do dia 25 e dia 1º. Até que dia 25 algumas lojas já não abrem mais, mas no dia 1º aqui na Baixada todas as lojas abrem, tanto Carrefour como GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar. E o sindicato sempre entra com uma representação trabalhista, na qual não identifica nenhum trabalhador até que saia a ação indenizatória. A empresa é obrigada a cartões de ponto para informar quem é aqueles trabalhadores que elaboraram naquele dia proibido e vão ganhar a multa prescricionada na convenção coletiva, que hoje está em 25% do piso. Ou seja, da pior das hipóteses, é quinhentão fora a pensão. Hoje. Né? Pode ser que quinhentão seja nada para o Carrefour, nada, né? Nada. Mas... E eu acho que tipo assim, para o Carrefour vale a pena.
porque eles continuam descumprindo ano e sem ano. Inclusive, a gente tem altas discussões no tribunal, porque exatamente isso que a gente fala para o magistrado. Para ele ficou corriqueiro, não faz diferença nenhuma, porque todos os anos a gente processa e todos os anos eles tentam se defender, uma coisa que não tem como se defender. Não tem defesa. Não tem defesa, porque convenção coletiva ela é lei. E a convenção coletiva, para o trabalhador, tem benefícios acima da... Assim como horas extras, a lei diz que é 50%, a nossa convenção é 65%, direito à mãe, um dia a cada mês, levar o seu filho para a consulta médica e ter o atestado de acompanhante, se ele precisar ficar 15 dias internado, se for filho menor ou incapaz, a mãe ou o pai, comerciário, pode ficar 15 dias acompanhando o seu filho. Isso a lei, a CLT, nem a Constituição dá para o trabalhador. Então a convenção coletiva, ela tem cláusulas sociais muito mais benéficas do que a própria lei, né? Então assim, e o trabalhador não entende isso. Infelizmente, ele visualiza lá o percentual de aumento e não vê que os benefícios sociais também é dinheiro. Então, nós temos esse compromisso social. Então nós estamos pagando aí, o Carrefour não tem lojinha, aliás, só tem uma loja chamada loja de bairro que fica ali na Malé, que tem menos trabalhador, mas a média do Carrefour é 200 trabalhadores para cima. Então, até você fazer, por exemplo, nós pagamos agora o pessoal da Conselheiro Neves, que era o antigo Eldorado. Agora nós vamos pagar o pessoal aqui da loja de São Vicente, que é o dobro de funcionário de lá. Depois nós vamos pagar o pessoal de Praia Grande. E por último vamos pagar o pessoal do Guarujá. Então assim, até meados de tem 4 lojas de Carrefour aqui na Baixada? Tem 5, porque tem o Carrefour Bairro ali na Malé. Então Carrefour tem Guarujá, Santos, que fica ali, tanto na ponta da praia, tem o da ponta da praia, que é o do shopping. Tem no shopping. Tem no shopping e ali na Conselheiro Neves. São 2 em Santos. Guarujá 3, São Vicente 4, e Praia Grande 2. 6 então? 6. Né? Sem contar os atacadões, que é do mesmo grupo. Mesmo grupo, né? O atacadão, até meados do ano passado, eles não trabalhavam no final do ano. Houve um zum aí dos trabalhadores. Nós já mencionamos que nós não temos acordo para abertura nesses dias. As empresas pedem? Pedem. Nossa posição é não. Porém, eu também tenho que ouvir a posição do trabalhador, porque tem algumas condições que talvez para você que está bem não é nada. Mas hoje a negociação mínima é R$230. Quem está precisando... Né? Eu estou vendo se movimentando. Eu também. Quem está precisando da grana, está precisando, precisa. Tanto saiu ontem na tribuna, que a Prefeitura de Santos ainda não deu o ok para que barracas e quiosques trabalhem na orla lá da praia no final do ano. No ano passado já foi proibido. Então já há uma movimentação do sindicato patronal de bares e restaurantes. Não é minha base, é que eu vou só sintetizar aqui. Pleiteando que quiosques e barraqueiros funcionem nesses dias, no dia 25 e dia 1º de janeiro. E aí ele vai lá, ouve os proprietários. É óbvio que é um período que as pessoas ganham dinheiro. Não se ganha dinheiro no litoral, na praia, no inverno, se ganha no verão. Um pouquinho na primavera, outono, mas o forte é verão. Né? Então o cara ganha no verão para se manter praticamente o resto do ano. E quando você fecha o estabelecimento, você tira aquela oportunidade. Mas aí tem funcionário dando palpite que tem que abrir, desculpa. Né? Porque eu tenho que trabalhar. Mas você está falando porque é vontade sua ou você está falando porque é uma orientação do patrão? Porque, desculpa, se eu tenho a oportunidade de passar a ceia de Natal, o Réveillon com a minha família, eu vou querer passar na praia, num quiosque? Pelo amor de Deus, né?
A não ser que compense muito. E normalmente não é nada compensatório, porque patrão não quer compensar trabalhador de forma justa. Para nós, ele vê o que é justo para eles. Né? Eu, Washington, não trabalharia por menos que R$250 a mais, além do adicional de 100% por se tratar um dia diferenciado. Eu não trabalho por menos, mas também não trabalho por R$250. Eu prefiro ficar em casa. Né? Tem trabalhador que às vezes está sentindo no bolso, né, que acha que compensa. A Margarida Aguiar está falando que estará lá também no evento da palestra do milhão, ela e a família toda. Ó. Legal. Muito bem, assim, Margarida. O milhão é milhão percentual, é o chamado milhão dinheiro, não é milhão não, viu? É o milhão dinheiro, né? Não é o milho gigante. É o que eu falo, nós somos trabalhadores assalariados, na qual o nosso salário está ali sempre contadinho. Então a palestra vai dar essa amplitude de visão de ser um investidor conservador, que a gente é sempre conservador, a gente quer aplicar sem risco e ter a certeza que a gente vai ter rentabilidade. Outra coisa que é importante o trabalhador estar consciente é que assim, o trabalho nos dias que é proibido na convenção coletiva, ela é negociada na hora da convenção coletiva. Ou seja, Carrefour, GPA, Rede Forte, tudo que é supermercado, eles estão representados pelo patronal, que é o presidente do sindicato varejista, na qual constituiu uma comissão e eles são consignatários. Vai chegar uma hora que a justiça vai, além de aplicar multa, vai aplicar a multa de má-fé, concorrência desleal, porque muitos não abrem e eles continuam abrindo, porque o pequeno não abre, porque ele sabe que se aquela multa vai pesar no bolso dele. Então ele acaba não abrindo. Em contrapartida, do lado dele tem um mini extra, que abre. É uma concorrência desleal. Então o que a gente faz? Hoje a gente não espera mais a denúncia desse tipo, do trabalhador dessas empresas, porque a gente já sabe que eles vão descumprir. Então a gente já no ano seguinte, a gente já entra com uma ação coletiva cobrando esse valor para o trabalhador. E como tudo na justiça é lento, muito lento, então até você organizar as ações, até você ter a primeira audiência de primeira instância, a empresa recorrer, porque ela é sempre condenada. Só que a nossa preocupação é vai chegar uma hora que a justiça, infelizmente, ir contra o trabalhador, porque hoje são coisas que é legal, porém a justiça abre um espaço para que você descaracterize aquela legalidade. Nós temos uma ação contra o próprio Carrefour, na qual na primeira instância foi a juíza decidiu que era uma multa por infração. Dentro da convenção coletiva, a empresa descumpriu várias infrações. Então, vamos supor, se a multa por descumprimento é 500, ele virava 25 mil, porque ela descumpria praticamente todas as regras dentro de uma cláusula que ela era multa sobre multa. Aí na primeira instância ela deu o critério como multa por infração. Quando chegou no tribunal, saiu uma decisão dúbia. E aí, quando foi na execução, a juíza falou que o tribunal havia mudado o entendimento dela, em vez de ser por infração, virou uma única multa. Aí favoreceu quem? Grandes empresas. Né? E assim, é uma ação, cara. E aí, para ajudar, para você ver como as coisas são para dificultar o trabalhador e para o sindicato. Uma ação que foi gerada coletivamente, a juíza decidiu que você tinha que executar individualmente. Vamos pegar um exemplo. Em vez de eu executar uma ação onde estava incluído Caleb, Daiane e Adilson, era uma ação. Virou 3. Tive que entrar com uma ação individual. Uma para cada um. Uma para a Daiane e uma para o Adilson. E outra, o pior,
que o trabalhador, ele não tem custo. Só que como que o sindicato consegue entrar com 1.700 ações? Primeiro, a gente tem que contabilizar cartão de ponto. A mão não dá, porque é os cartões de ponto de cada loja. Depois, você tem que identificar quem trabalhou num dia e quem não trabalhou no outro. Só conseguimos fazer isso mediante a inteligência artificial, que tem custo. E todo o custo é do sindicato. A gente quer perguntar quem paga esse custo, é o sindicato. O sindicato paga esse custo. Inclusive, quando nós perdemos a ação, quem custeia a sucumbência do advogado da outra parte é o sindicato. E aí, quando a justiça inviabiliza esse tipo de ação, ela causa prejuízo para a gente, sindicato. Porque a gente tem que pagar a sucumbência, porque tem juiz que mandou fazer, perícia. E a média de um perito hoje mais barata é R$ 1.400. Tem 2.400, 1.700. Então hoje, e o sindicato, legalmente, pela Constituição, ele é substituto em qualquer processo coletivo em favor do trabalhador. Ele é isento. E a Justiça está entendendo que, como daquela ação que era única, virou várias ações, agora é uma ação individual, como se o Caleb tivesse indo para a Justiça questionar individualmente. E aí você, Caleb, está pagando o perito, porque o juiz te dá, não é 25 mil que você tem direito a 2.500. Porém, como o juiz pediu um perito para identificar se era uma única ação, ou uma única multa, ou várias multas, o perito, que não tem nada a ver, perito para identificar se o que é, porque quem identifica a decisão é o juiz, não é o perito. E aí o perito foi lá e falou, não, é uma multa por infração. É uma única multa por convenção. Fica fácil, né? Fica fácil para o perito. E aí eu perco essa discussão e eu tenho que pagar as custas do perito. E aí, infelizmente, inviabiliza. O que eles querem é inviabilizar que o sindicato entre com uma ação coletiva defendendo os trabalhadores. Então, assim, é complicadíssimo. Fora, quando a empresa fala assim, mas tem empregado aqui, que ele entrou na justiça, ele nem cobrou aquele feriado trabalhado. Mas quando ele entra na justiça por qualquer outro motivo, ele dá ele dá uma certidão de quitação das dívidas trabalhistas daquela empresa para com ele. Então, ainda tem essa. Quando você entra na justiça, a empresa fala assim, mas o Caleb aqui, ele entrou com uma ação, ou ganhamos, ou perdemos, ou chegamos num acordo, não importa, e lá ele já deu conta, lá já dá como quitado tudo que a empresa devia para ele. Ou seja, aquela ação que ele não teve, que nós estamos entrando agora, lá numa ação qualquer, ele assina uma quitação de dívida, que a empresa não deve mais nada para ele. Então, a gente tem que excluir esse tipo de ação do processo. E aí vai indo, cara. É uma trabalheira desgraçada. E é coisa que não aparece. Não aparece no dia a dia. Um exemplo, só para você ter um exemplo. Ontem recebemos um e-mail de uma mãe, meio estranho, mas tudo bem, de um trabalhador, na qual ele trabalha numa determinada rede de supermercado, e elas estavam nos questionando que o seu filho estava com dores lombares nas costas, será que dor que era exatamente? Eu sei que era lombar, porque ela estava dizendo que ele estava carregando muito peso e a empresa não dá o equipamento de EPI, que no mínimo é aquela cinta para as pessoas que fazem movimentação de mercadoria, de pallet, mesmo sendo naquela empilhadeira manual, que é o movimento, é a palheteira que a gente chama, ele precisa ter uma sustentação de cinto. E eu acho engraçado, porque nessa mesma empresa nós já fizemos vários processos de sindicalização e ninguém nunca se queixou. Hoje eu estou mandando um diretor lá, que é o João Delegado, fazer
a vistoria, não vou falar fiscalização, porque nós não temos poder de fiscalização, e ir direto no setor e verificar se os trabalhadores estão ou não utilizando os EPIs corretos. Se não tiver, a gente primeiro vai notificar a empresa, informar, porque eu falo o seguinte, galera, grandes empresas não tem dono. Então, não tem dono, não tem ninguém que realmente olhe pelo que está acontecendo no chão de loja. Você vai ter lá o líder, você vai ter lá o encarregado, você vai ter o gerente, que não vê nada disso. O que você vê, quem pode ver um pouco mais é o líder, que também é empregado, mas ele se sente melhor do que o subalterno e ele acaba o tratando como capacho, sem dar a obrigatoriedade do EPI. Então, assim, hoje o nosso diretor está indo lá para verificar. E aí, por surpresa, essa mãe argumentou que o trabalhador está, que ele não está cumprindo a jornada de contrato. Olha, se o contrato dele é 8 horas, ele não pode sair 8h20. Pode. Desde que pague a extra, né? Desde que pague a extra. Entendeu? Porque assim, nós temos aqui no país, garantida por lei, 8 horas diárias. Mas na verdade, na lei, ele garante as 10 horas. Porque é permitido até 2 horas suplementares. Então, automaticamente, você está legalizando 10 horas de trabalho. Se você pegar muitos supermercados que trabalham com um quadro bem abaixo do que deveria, porque, eu já falei aqui, vou falar de novo, vai chegar um momento que a empresa vai pagar o dobro do piso salarial para ter empregado. Porque hoje ninguém quer trabalhar no comércio, ninguém quer trabalhar sábado, domingo e feriado. E em supermercado, pior. Enquanto a gente discute a jornada, se é 6x1, 5x2, 4x3, a gente não está preocupado se teremos trabalhadores para executar as funções necessárias futuro. Porque pode se falar de inteligência artificial, mas o robô não vai fazer tudo. Você hoje até tem os checkouts lá, em tese automático. Não é automático, você tem que ter alguém vistoriando, alguém pesando, alguém vendo se realmente você está passando na maquineta o produto que você está comprando. Aquela pessoa que não quer um certo produto, seja ele perecível, você vai deixar largado ali, tem que devolver para a gôndola, porque senão... Então assim, já tem lugares que está desistindo dos caixas automáticos pela perda ser muito alto. Você imagina, iogurte, carne, frios, largado ali em cima. E outra, quem corre o risco é a gente consumidor, porque ele sai dali, volta para o ambiente, e nesse período ele já pegou uma bactéria. Já descongelou, já, sabe, o resfriamento não é o mesmo, aí você devolve pagando lá. Quando você chega em casa, você vai comer, se você não perceber, você come estragado e você tem uma intoxicação. Então, já tem locais que já está desistindo do processo de caixas automatizados. Existem até algumas convenções coletivas que eu acho assim, é legal, mas não cabe ao sindicato, a limitar a quantidade de caixas autônomas. Eu acho que não cabe a nós, sindicalistas, delimitar isso. Acho que o que a gente tem que fazer é a proteção do emprego, negociar salário, né? Fazer que a dignidade humana do trabalhador prevaleça dentro do ambiente de trabalho. E a gente não consegue mais ser mais incisivo porque a gente não pode estar todo dia dentro de um ambiente de trabalho. A gente já é pessoa não grata por ser sindicalista, né? E se você estiver todo dia dentro de um ambiente de trabalho, nem o próprio trabalhador vai suportar, porque toda hora você vai estar questionando, ou o próprio trabalhador sabe que você é dirigente sindical, toda hora está ali reclamando de qualquer... picuinhas, não se discute, cara. Sabe, a gente tem que discutir o absurdo. Ah, mas então, aí essa mãe no áudio colocou lá que ele está trabalhando além do que no contrato. Olha, não dá para a gente punir ninguém por isso, porque a lei diz que é possível até 2 horas a lei, 2 horas normais. O que eu não concordo, mas
é legal é o famigerado banco de horas. Porque hoje as empresas, elas querem que você trabalhe mais, elas não querem pagar hora extra, querem compensar quanto elas querem. Que é o tal banco de horas. Mas você, trabalhador, aquilo que a lei diz que você, empregado, pode negociar com o empregador, não existe. O empregado nunca vai negociar de igual para igual com o patrão. Nunca. Nunca. O patrão sempre vai ter o poder decisório porque é eu que te pago. Aí eu não estou satisfeito, eu saio. Abre a vaga. E esse patrão vai ter problema porque ele nunca vai ter um profissional qualificado. Ele vai ter sempre um meia boca que chega até um certo limite e vai embora. Eu não tenho na mão uma pesquisa que fale exatamente, mas deve existir uma pesquisa na qual quantos trabalhadores conseguem ou não chegam aos 90 dias de experiência, que é o período mais crítico que a empresa tem e o trabalhador tem, que é a adaptação e a referência de trabalho. Que eu falo sempre, por mim, antes dos 90 dias, nas poucas empresas que eu trabalhei, a vontade de pedir demissão é imensa. Porque você tem problema de ambientação, conhecer o trabalho, os amigos, aquelas coisas todas, aquela rotina, que dá vontade de falar, isso aqui não é para mim, saiu fora. Se familiarizar. Familiarizar, é sempre assim. E as empresas não têm esse trabalho. Se você vai em alguma empresa de grande porte, vamos dizer aqui, eu não sei se hoje tem, mas eu trabalhei bastante tempo no Carrefour, 45 dias. 45 dias. E eles chamam lá, antes de você começar a trabalhar, você tem um processo chamado integração, que dura um dia, para você conhecer todos os ambientes, todos os locais de trabalho, quem é chefe, quem não é, tal. É um dia, no dia seguinte você já está trabalhando. E isso nas grandes redes. Nas outras, elas nem obedecem à lei. Você primeiro trabalha, depois você registra. E a lei diz hoje aqui que você só pode começar a trabalhar um dia após o seu registro. Hoje a lei é assim. Enquanto o teu nome não estiver lá no e-social, você não pode começar a trabalhar. As menores, o que ele faz? Já vai trabalhando aí que eu vou te registrar. Como se fosse o passado, sabe? Antigamente no papel era assim. Você trabalhava e eu fazia retroativo e hoje não dá mais, no e-social não dá. Só vai dar se você entrar na justiça, pleitear o registro retroativo. E aí recolhimento de FTS, previdência, tudo isso. Então o trabalhador que hoje, que tem um celular, que você já pode entrar lá no aplicativo da carteira digital, e se teu nome não tiver lá incluso é porque você não está registrado. E aí o empregador corre o grande risco, por infelicidade desse trabalhador vir a sofrer um acidente de trabalho, e pior, vier a falecer dentro do ambiente de trabalho sem que ele esteja regularmente registrado. E aí é complicado. E aí, infelizmente, a gente fala assim muito de qualificação de funcionário, de trabalhadores, mas também a qualificação do empregador. Isso cabe aos sindicatos patronais e associações comerciais, que eu acho que abrange a maior parte dos pequenos, dos micros e médios. Eu acho de fazer um trabalho de conhecer o que é ser empreendedor, ser empresário, os riscos, os deveres, as obrigações. Então, hoje o cara monta um negócio, coloca um funcionário lá e não registra, o cara fica 3 meses, sai, põe na justiça, aí ele fala, o cara me sacaneou, não ficou lá nem 3 meses, quer 20 mil reais. Ele tinha que cobrar 100 mil para você aprender, que se você fizesse dentro da lei, você teria resolvido. Não abre margem. Entendeu? Não abre margem, porque o cara vai questionar. As empresas que hoje se utilizam do MEI para práticas trabalhistas normais, com jornada, horário, ordem direta, pode ter certeza que eles estão criando um passivo muito grande para quando esse trabalhador não prestar mais serviço.
Tanto é que hoje eles não querem mais MEI, viu? E você tem que abrir uma microempresa e a despesa é sua. E você contratar hoje um contador para administrar o menor que seja da tua microempresa, no mínimo R$300, no mínimo. E esse salário não vem para você. Não vem. E se você ficar doente, a única alternativa que você tem é INSS, porque você não recebe, porque você é um prestador de serviço. Ou seja, na hora que é para ter os direitos de empregado, você não tem. Mas os benefícios de empregador eles têm. Entendeu? Então assim, é um mundo muito desleal. Hoje, na última pesquisa que nós já temos aí, da pesquisa, não é nem IBGE, já temos mais de 100 milhões de pessoas ativas no mercado de trabalho. Só que dessas 100 milhões, 43 milhões é com vínculo de CLT. Inclusive, ontem, no programa da Bandeirantes, Canal Livre, estava uma discussão de que hoje o trabalhador não quer mais ser CLT. Mentira. Mentira. O trabalhador quer sim, porque ele quer ter sua proteção. Ele quer ter direito ao SUS, ele quer ter direito a férias, ele quer ter direito a 13º. Porque quando você vira ou autônomo ou microempresário individual, você não tem essas regalias. Você vai receber um salário como empregado sem ser empregado. Você vai receber um salário de empregado como patrão. Nunca vi isso. Eu particularmente penso, se eu vou montar uma empresa, para mim ter uma retirada de empregado, para que eu vou ser empresário? Responsabilidade de abrir e fechar, responsabilidade financeira, responsabilidade bancária, responsabilidade de contratação, responsabilidade civil, sabe, trabalhista, só bucha. Então eu acho que cabe mais os órgãos que representam a classe patronal buscar benefícios legais ou via prefeitura, ou via estado, ou via governo federal por algum motivo. Mas o que acontece? Sempre vai balizar no trabalhador. Você viu agora recentemente, o governo, não sei se foi logo, mas o governo anunciou que a partir do ano que vem até R$5.000 não se pagava imposto de renda. Esse era o próximo assunto que eu ia puxar aí para você. Pobre não pode ter benefício, porque o pobre que sustenta toda a despesa para o investidor ganhar dinheiro. O investidor nesse país não paga imposto nenhum. Ele tem benefícios para ele investir. E quem vai bancar tudo isso é o proletariado, que é o trabalhador. Então, essa discussão aí vai para o Congresso a partir do ano que vem, né? Então, mudou, não vai, já viu. Já viu que vai arregar. Desculpa, arregou, que nem diz o cara do pânico. Arregou. Não vai arregar? Arregou. Porque o governo tem pautas que ele tem interesse de aprovação. E hoje o governo não tem maioria, nem na Câmara nem no Senado. E o governo está utilizando de pressão política, não liberando as verbas parlamentares. E através dessa pressão, você vota o que eu quero, eu libero o que você quer. Eu tomo lá da cá. Infelizmente, sempre vai ser assim. Entra governo, sai governo, sempre vai ser assim. Porque é engraçado que se você pegar todas as propagandas políticas que antecederam o atual governo, seja ele executivo, seja ele os legislativos, entre Câmara e Senado, todo mundo tinha como resolver o problema do país, não é? Ou aqueles que já tinham mandato demonstrava os seus feitos lá no legislativo. E quando os caras estão no poder, muda tudo. Por que o país não anda, cara? Desgraça. Não é verdade? Porque você vai mexer em vespeiro, você vai mexer em setores que só quer ganhar. Desculpa, você é militar. O cara tá achando um absurdo hoje ele entrar na reserva a partir dos 55 anos. Desculpa, não tem diferença, cara. Já foi pior, hein? Vocês não vão nem pra guerra, os caras não vão nem pra guerra, sabe? E o problema hoje é as altas patentes, cara. Você sabe, você teve lá. Hoje o cara chega a general só fazendo curso.
E isso está gerando uma polêmica E ainda. os cursos gera remuneração. Então assim, mas você vai mexer no meu prato, aí o cara reclama. Aí você vai no outro, não, mas você vai ver. Aí você vai fazendo um puxadinho, só porque a grande massa. Tem três deputados que estão lá, vamos entrar com um projeto de lei, na qual o salário mínimo não pode ter correção acima da inflação. Vai mudar no sistema de BPC, que é aquela pessoa, o idoso, a criança com deficiência, que precisa do mínimo para sustentar. E esses caras nos não representam, porque primeiro eles não cumprem o que é a Constituição. Pega lá na Constituição o que você deveria fazer com o teu salário mínimo. E um salário mínimo hoje que deveria estar a 6 mil reais, 6 mil que não é nada. É que nem uma vez o ex-ministro Magri falou, o cara acha que 6 mil é muito dinheiro. 6 mil a gente vai continuar pobre. Saiu uma pesquisa agora, todo mundo fala, qualificação. Olha, não tem porque não é qualificado. Nós temos hoje o dobro ou o triplo de pessoas com formação de nível superior. Não importa se é presencial, se é online, se a faculdade tem credibilidade, não importa. O cara tem a formação superior e ele não consegue melhorar seu rendimento por ele ter, no mínimo, a qualificação de ser um curso superior. O que eles querem é o seguinte: tem curso superior, você está fora de uma convenção coletiva, você não vai ter o reajuste que os outros trabalhadores têm, porque você é hipossuficiente para negociar o seu salário. Olha que absurdo. É assim. Aí quando o cara não tem o curso... não dá, porque você não... Vamos pegar hoje um exemplo. Para você ser Aspone nas prefeituras, Aspone... É porque eu não escuto essa palavra. Você tem que ter curso superior, você sabia? Não sabia não. Tem que ter curso superior. Agora você não... Né, Aspone, eu estou falando, o cara vai prestar concurso para os carguinhos lá, que é o que normalmente tem, ou os específicos, que é para médico, advogado, procuradoria. Mas para você ter, hoje você ser um funcionário comissionado na prefeitura, você tem que ter curso superior. E quando você fala de comissionado, não é esse Aspone que eu falo não, que o cara só está lá no nome dele, recebe o soldo e está tudo certo. Nem aparece. Porque não tem como as prefeituras aumentar seu quadro hoje de funcionário público. Acho que São Vicente tem uma média de 6 mil funcionários públicos. No Brasil, os maiores empregadores são as prefeituras, os governos estaduais, os governos federais. Esses são os maiores patrões. E depois vem a iniciativa privada. Você acha que não é importante o servidor comissionado? Lógico que é importante. Esse até vai trabalhar mais do que o concursado. Não que o concursado não trabalhe, mas o concursado ele tem direito à greve, né? Ele tem outros direitos que o comissionado não tem. O comissionado ele tem o comissionado não pode. Ele é mandado embora, a prefeitura não paga, vira precatório e você vai lá para da fila. Vai receber só. Sabe lá Deus quando você vai receber. Morre e não recebe. Ou quando você tiver um mais chegado lá dentro da administração que consegue... Padrinho bom. Que consegue acertar. Então, de certa forma, e sem contar que é o seguinte, né? Funcionário público, ele é super importante para a demanda de atendimento à população. Só que quando você é o gestor, funcionário público é peso. Se eu pegar hoje como gestor do sindicato, eu tenho uma folha de pagamento e eu tenho que administrar essa folha. Não importa se o trabalhador, quem está lá é bom ou é ruim. A gente não entra, não mensura a qualificação e a qualidade, e sim o que você paga pelaquilo. Se o que eu pago para aquilo, para que a pessoa faça, é condizente, eu mantenho. Mas eu posso pagar uns X, eu falar, com metade eu tenho 3 para trabalhar no cadeira. Problema. Você entendeu? 1/3 eu tenho 2 para fazer o que ele faz. Então, essa é a função
do gestão. Infelizmente que o setor público não tem, porque quem é o secretário de Finanças vai chegar lá para o prefeito e falar, olha, a coisa está feia aqui, nós temos que dar aumento zero. Aumento zero não existe, não é aumento. Entendeu? E o funcionário público, em média, aqui no Brasil, leva 5 anos para ter um aumento qualquer, uma parte mínima do aumento. E olha para lá. Diferente do judiciário, né? Que eles põem a recomposição deles do jeito que quer, e aí ele vai em cadeia. Começa lá do top e ele vai indo em cadeia. Né? Diferente do setor privado, que se não é negociação, discussão, benefício, faz isso, faz aquilo, o negócio não avança. E aí você leva um tempo tamanho para tentar, no mínimo, o índice inflacionário ou um ganho real, e quando sai a convenção coletiva, a grande mídia informa que o trabalhador tem que falar para o sindicato que ele não quer contribuir, porque ele acha que aquilo ali caiu do céu. Ele acha que aquilo ali é uma obrigação que a empresa fez, ou um agrado que a empresa fez, porque eles não participam do processo. Se você fizer um chamamento de assembleia de sócios, não sócio, não vai sócio e o não sócio menos ainda. Então, a gente tem aqui no país muitas coisas que não é, como que eu quero dizer, não é igualitário. Se você morar em prédio e eu fizer uma assembleia, se você não foi na assembleia, o problema é seu, você não tem o que reclamar. Quem estava ali te representou. E aí você consegue regulamentar uma assembleia de condomínio dando essa prerrogativa. Não está dizendo que você não tem direito, você tem obrigação de participar. Depois não pode reclamar. E na questão trabalhista também é a mesma coisa. Não é porque você não é associado, você não participa de uma assembleia. E quando você é associado, você menos ainda. Porque eu não posso fazer uma assembleia no teu horário de trabalho, e eu não posso fazer uma assembleia depois do teu horário de trabalho. O cara fala, pô, tô cansadão, tu acha que eu vou ainda pro... Você entendeu? Diferente das políticas sindicais do passado, que era indústria. Era muito mais fácil. Você entrava na indústria, automaticamente você era associado, não vou falar sindicalizado, porque todo mundo que tem um sindicato representativo é sindicalizado. Agora, você ser associado com direito a voto, no passado era muito mais fácil. Você entrava no banco, automaticamente você era associado. Você entrava numa Uzi Minas, que antigamente era Cozipa, você era associado do metalúrgico. Você entrava em qualquer empresa do porto, você era associado em qualquer um daqueles sindicatos que representam os trabalhadores portuários. Hoje não. Hoje não funciona assim. Hoje não, hoje é assim. Eu falo pra você, ó, Caleb, eu te dou dentista, você entra por aqui e sai por ali. Até o dia que teu dente doer. Aí você lembra de tudo aquilo que eu falei. Aí você quer ser associado em menos de 24 horas, se eu demorar uma semana para analisar teu cadastro, ele já liga porque o dente dele está doendo, porque a filha quer não sei a coisa. Então, quando ele tem interesse, ele é rápido, ele procura o sindicato. Por que eu sei isso? Porque eu faço questão de olhar ficha por ficha que está se associando pela primeira vez ou que está retornando. E quando você vai ver lá o histórico do trabalhador, ele usou trocentas coisas do sindicato. O dia que ele achou que ele não queria, não usava mais nada, ele foi lá e pediu desfiliação. Aí o dente dele doeu. Aí ele quer voltar. Aí ele quer voltar e quer voltar de imediato. E ele já quer a guia do dentista antes dele mandar a documentação dele. Não é assim não. Você entendeu? E aí nós, sindicalistas, acabamos vivendo essa prostituição de ida e vinda de um associado. Eu acho que o associado ele só deve sair do quadro associativo se ele sair da empresa. E ele não tem carência, um exemplo. Ele sai... Eu saí agora. 3 meses. Há 3 meses de carência. Mas se você estiver fazendo um plano dentário, eu mantenho você até o fim do plano dentário. Porque não é justo você começar um tratamento dentário e você involuntariamente, porque se for mandado embora, se você pediu as contas, não. Tá. Aí zera na hora. Tem que zerar, porque você abriu mão. Agora você sai, você perde as contas da empresa, ainda quer usar o benefício de associado, aí não dá, né, cara? E tem cara que é esse cara de pau, né?
Cara de pau, isso é o famoso cara de pau. É que eu falo para você, a gente acaba sempre sendo o prostituto, porque a gente acaba sempre cedendo. Hoje, por exemplo, nós temos um projeto chamado Atendimento a Necessidades Especiais. O trabalhador comercial é o trabalhador, sofreu um acidente, precisa de uma muleta, precisa de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, uma botinha ortopédica, um andador, a gente tem lá como compromisso para ele associado. Só que ele associado não sofreu nada, mas o Caleb, amigo dele, quebrou o pé e eu vou lá associado pedir para o meu amigo Caleb. Aí se você, sindicato, falar não, sabe o que ele fala? Eu nunca uso sindicato, quando eu preciso ele me atende. Mas não é para você, cara pai. Hoje a gente estendeu para pai, mãe, avô, sobrinho. Porque se você não fizer, ele vai dizer exatamente isso. Esses dias eu atendi, era Itanhaém, um associado lá de Itanhaém. Ele estava pedindo um benefício desse, não era para ele. Não sei se era tio, sobrinho. Eu falei, se eu não atendo esse cara, ele vai falar exatamente isso. Eu nunca utilizo o sindicato. Quando eu preciso, ele vai falar não. Mas não é ele que está precisando. Necessidades especiais. Necessidade é sua. Você não atende necessidade de terceiro. Hoje nós temos aqui, infelizmente, o nosso associado que está passando por tratamento. E ele assim, não é porque eu estou ligando para ele, porque eu falo com ele, porque eu quero fazer média. Porque é uma pessoa, é um ser humano. Além de ser humano, você conheceu, ele esteve aqui com a gente, participou, acho que foi o único trabalhador realmente comerciário que participou. Teve aqui, né? Ganhou o prêmio lá do trabalhador. E participava de tudo. Por exemplo, o trabalhador 2024. E aí quando você pega uma foto do cara no hospital e você vai ver uma doença gravíssima, porque câncer sempre é grave. Não tem grande. É cansinho. Não. É. Aliás, nesse mês de dezembro, nós temos a conscientização em duas vertentes. O HIV, que é o dezembro vermelho. Na verdade, esse mês, ele é múltiplo, né? Ele é o dezembro vermelho, em referência a HIV, e o dezembro laranja, em consideração ao câncer de pele. Está fazendo aí 40 anos o negócio da HIV, né? Então, inclusive, a gente está tentando ver se a gente consegue um profissional da área, tanto dermatologicamente quanto da área instituições, órgãos que trabalham dentro do sistema do HIV, para a gente trazer aqui e dar uma explanaçãozinha, como nós trouxemos o Dr. Marconelli, que eu acho que foi fantástico, muito legal. E eu acho que a gente tem que tratar de temas relevantes à sociedade. Eu falei, se o sindicato não conscientizar a sociedade, ele não vai conseguir colocar a conscientização no trabalhador. Então, esse mês de dezembro, nós temos a conscientização da AIDS, que todo mundo acha que acabou, mas não acabou. Tá? E o dezembro laranja, que é referência ao câncer de pele, que também é muito importante. Moramos numa região quente, às vezes as pessoas ficam lá torrando no sol sem a proteção devida, né? Fora os trabalhadores da construção civil, que também ficam expostos ao sol, com certeza não recebem lá protetor solar. Que seria obrigação do patrão, né, fornecer então, ali. É bom a gente conscientizar que o trabalhador, que no momento de folga, vamos entrar agora no verão, altas temperaturas, cuidado com a pele, né, muito importante, os sinais, uma feridinha, não mexa, vai no dermatologista. Então isso eu acho que é importante, que todo mundo é adulto, mas a gente só vai sofrer na hora que as coisas acontecem. E a gente sabe que a conscientização, a prevenção é o melhor remédio, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Olha, passou a hora, hein? Consegui. Quem estava sem tema, né? Olha aí, ó. Consegui falar bastante coisa, né? Eu acho que nós vamos ter uma reunião, nós tivemos uma reunião de diretoria agora no mês de novembro, inclusive vamos mudar o nosso sistema de comunicação das parcerias. Eu acho que a gente tem muito benefício legal que às vezes fica no esquecimento do próprio trabalhador de utilizar.
Então acho que a gente que vai adotar agora é o seguinte: fizemos a parceria, nós vamos fazer um vídeo em loco, fazer aquela merchan, porque a gente tem que valorizar o parceiro e o parceiro valorizar o sindicato. Sim, porque hoje nós temos 5.000 associados na base e fiquei surpreso que nós temos, aumentou, a gente estimava 60 mil, já estamos beirando 80 mil trabalhadores na base comerciária. Inclusive, nós tivemos na quinta-feira agora passada, lá na faculdade Exanc, faculdade de Direito lá na Ponta da Praia, nós somos convidados lá pelo professor José Carlos, que eu quero desde já agradecer ao convite. É um curso de Direito e o tema deles lá, nesse sexto semestre, era a convenção coletiva. E nós fomos lá um pouquinho apresentar, falar o que é sindicato, o que não é sindicato. Inclusive tinha, de uma turma de mais de 100, tinha 6 comerciários, foi muito legal. E mostramos um pouquinho do que é sindicato, qual as nossas vertentes, os nossos valores, o porquê da existência do sindicato, que é exatamente a discussão que é salários e condição de trabalho. Para você ver, a gente fala de salário e condição de trabalho, que é tão importante quanto o salário. E o que é a representação, qual que é o viés. Hoje a gente não, todo mundo acha que sindicato de desempregados luta pelo fim do patrão. Não é isso, porque se o patrão infelizmente não conseguir sustentar o seu negócio, ele tem que demitir trabalhador, e trabalhador demitido é trabalhador sem rumo, é sindicato sem representação. Então nós estamos nessa vertente aí de entender que ninguém anda sozinho. Nós temos um deputado federal, Luiz Carlos Mota, que é presidente da nossa federação, e ele é bem explícito quando ele diz que ele também representa o pequeno e o médio empreendedor, porque é esses aí que dão emprego e deixam o dinheiro nos seus locais, nas suas cidades. Diferente de grandes empresas que parte das suas vendas vão para investidores que nem daqui são. Então, de fora não vai para a cidade. A cidade acaba dando isenções para que aquela empresa esteja na cidade, para que ele dê emprego, porque a cidade não tem como dar emprego, mas ele está lá se beneficiando com isenções de impostos, e grande parte do dinheiro que dali não fica na cidade, vai para fora, né? Então a gente tem que valorizar bastante o pequeno e o médio empresário, mostrar para ele que não é como que eu quero dizer, não é pelegagem. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão justa, né? A gente tem que chegar num bom termo, o que é bom para um, o que é bom para outro, e o que a gente tem que fazer com que o empregador não incite o trabalhador contra o sindicato, porque quando ele incita o trabalhador contra o sindicato, ele tem um prejuízo maior, porque esse trabalhador vai procurar um profissional de direito aí fora, vai pleitear direitos até que não concebíveis para esse trabalhador e vai sair mais caro. E esse trabalhador, ele não precisa ser associado, mas se ele entender a função do sindicato, ele já nos dá grande ajuda, porque ele vai saber realmente as diretrizes adotadas pelo sindicato. E não é, que é só na hora que eu quero, só benefício, só... O grande mal do sindicalismo atual é as concessões sociais. Lógico, nós temos que ter dentista, advogados, desconto em farmácia, é óbvio, mas esse tipo de benefício acaba atrapalhando o principal viés da existência do sindicato, que é a negociação, que é a representação coletiva, que é a representação imparcial, que é a representação que não te coloca, você empregado, contra o teu patrão, porque é uma decisão coletiva. Porque existe muito disso. Às vezes as empresas fazem coisas erradas e o trabalhador vem nos questionar e o cara fala assim, não, já está negociado com o sindicato. Não tem negócio nenhum, não. Porque quando está negociado com o sindicato, nós fazemos assembleia. É o trabalhador que diz sim ou não. Então, se chegar na sua empresa e falar que está de comum acordo com o sindicato, primeiro, tem a convenção coletiva, que você não precisa ser sócio, qualquer um pode entrar ou no site dos comerciários ou no aplicativo e consultar lá se realmente é. Se caso o que a empresa está pleiteando não está na convenção coletiva, não é lei,
procura o sindicato para saber se existe um acordo coletivo com a empresa e com o empregado. Se houver um acordo coletivo, ele votou, porque teve assembleia. Entendeu? Então, tudo que não é coletivo para todo mundo, é só entre empresa e sindicato, tem que ter o acordo e tem que ter assembleia. Seja benefício ou não. O sindicato nunca vai negociar algo que não beneficie o trabalhador. PLR beneficia o trabalhador? Tem negociação. Cesta básica beneficia o trabalhador? Tem negociação. Vale alimentação beneficia o trabalhador? Tem negociação. Tudo que beneficia o trabalhador tem que ter negociação e assembleia. Ele tem que dizer aceito ou não aceito. Tá bom? Muito bem, meio-dia mais 2 minutos, essa foi a hora do comerciário, toda terça-feira, das 11 ao meio-dia, ao vivo aqui na Rádio Esplanada. Quero agradecer, mais uma vez, o presidente Washington, que estará aqui novamente na terça-feira da semana que vem. Presidente, muito obrigado, terça-feira tem mais, nós vamos ficando por aqui. Tchau, São Vicente, tchau, São Paulo, tchau, Brasil, até terça-feira que vem. Um abraço a todos.